Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Bianco, cirurgião plástico, e esse é o nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e se puderem também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e ativem o nosso sininho de notificação. Se gostarem do vídeo também nos deem um like. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre tipos de anestesia em cirurgia plástica. Toda a cirurgia plástica envolve procedimento anestésico e sempre realizamos da forma mais segura possível, com o anestesista do seu lado o tempo inteiro. E ninguém melhor para explicar isso para vocês, os tipos de anestesia, do que o nosso anestesista. Por isso eu vou passar a palavra hoje para o nosso convidado, o Dr. Gustavo Molina, que é o nosso anestesista, bastante experiente com equipes de cirurgia plástica, trabalha com a gente já há bastante tempo, e ele vai explicar um pouquinho melhor das anestesias realizadas para vocês. Vamos lá? Olá, meu nome é Gustavo Molina, sou médico anestesista e trabalho na equipe do Dr. Bruno Bianco. Hoje eu vou falar sobre as diferentes técnicas anestésicas que a gente utiliza para a realização dos diferentes tipos de cirurgias plásticas. E eu começo falando sobre a anestesia local com sedação, que consiste na utilização de uma solução que tem anestésico local, junto com a administração de sedativos e analgésicos, que faz com que o paciente durma, tenha uma sensação agradável no momento do procedimento cirúrgico, e o cirurgião infiltra a região que vai ser operada com uma solução que tem anestésico local. Essa solução deixa a região que vai ser operada dormente, insensível, e permite que o cirurgião faça o corte, faça a cirurgia sem que o paciente sinta dor, sinta desconforto. É um procedimento, é uma técnica muito segura, muito confortável para o paciente, só que a gente utiliza nas cirurgias mais superficiais, digamos assim, cirurgias menores, por exemplo, retiradas de lesões de pele, retiradas de sinaizinhos de pele, de pintas, otoplastia, que é a cirurgia da orelhinha abano, blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, prótese de mama, a gente faz com frequência com anestesia local com sedação, que é a colocação de silicone nas mamas. A gente às vezes utiliza para lifting facial, que é a cirurgia de esticar o rostinho, tirar as rugas do rosto. Então, anestesia local com sedação é uma anestesia frequentemente utilizada no universo da cirurgia plástica, confortável, segura, e tem somente essa questão de cirurgias menores, né? Cirurgias mais superficiais, digamos assim. A outra grande técnica anestésica que a gente utiliza são os bloqueios de neuroeixo. O que são os bloqueios de neuroeixo? É a raquianestesia e a anestesia peridural. Elas são anestesias muito famosas, principalmente pelas mulheres, porque elas recebem com frequência no momento da cesariana, ou no momento do parto. Às vezes, no parto normal, para fazer a analgesia do parto, a gente faz bloqueio de neuroeixo. São anestesias seguras, confortáveis. Entretanto, muitas mulheres têm uma experiência ruim no momento da cesariana, porque não é associado a ela, nessa situação da cesariana, não é associada os sedativos, que são os remédios que fazem o paciente dormir. Então, a paciente acaba ficando completamente acordada, escutando o ambiente cirúrgico e às vezes sentindo encostar, mexer, enfim. Às vezes passa uma sensação desconfortável para a paciente. Diferentemente do que é feito no momento das outras cirurgias, principalmente para a cirurgia plástica, que a gente associa também os sedativos. Então a gente pega a veia, faz o remédio, o paciente dorme, e aí com o paciente dormindo a gente posiciona de lado e faz anestesia nas costas. Essa anestesia ela é confortável, segura, tem algumas questões, por exemplo, no caso da RAC, às vezes na peridural também, a perna pode ficar imóvel durante algumas horas, durante 2, 3, 4 horas, às vezes no pós-operatório o paciente fica com a perninha sem mexer. Alguns pacientes têm desconforto com isso, mas é uma técnica anestésica que dá uma analgesia no pós-operatório muito boa e permite que a gente realize cirurgias um pouco maiores, por exemplo, prótese de glúteo, que é um implante de prótese no bumbum, abdominoplastia, que é aquela cirurgia que estica a barriguinha, né? Prótese de silicone nas panturrilhas, lipoaspiração, a gente faz com frequência com os bloqueios de neuroeixo, seja peridural ou raquianestesia.
E o terceiro grande grupo de anestesia, né, a terceira grande técnica anestésica que a gente faz dentro do universo da cirurgia plástica é a anestesia geral, que consiste na utilização de uma série de remédios que fazem o paciente dormir completamente. A gente coloca um tubinho que vai lá ajudar o paciente a respirar durante o procedimento cirúrgico, e permite que o cirurgião faça a cirurgia sem que o paciente veja e sinta absolutamente nada. Ele, inclusive, tem uma sensação de passagem de tempo muito rápida. Terminada a cirurgia, geralmente o paciente fala assim: nossa, mas já terminou? Às vezes 3, 4, 5 horas após o início da cirurgia, o paciente fala: mas já, doutor, eu não vi nada. Então é uma técnica que é confortável, segura e que permite a realização de cirurgias maiores. A gente faz anestesia geral geralmente para mamoplastia, que diferentemente da colocação de prótese de silicone, é aquela cirurgia que tem que mexer em tecido, que tem que reduzir mamas, que é uma cirurgia às vezes um pouco mais longa, um pouco mais desconfortável para o paciente quando a gente faz com bloqueio. A gente faz anestesia geral, o paciente tem uma sensação mais confortável, passa a sensação de tempo menor. A gente faz cirurgias maiores, por exemplo, lipoaspirações maiores. A gente às vezes utiliza anestesia geral também. Cirurgias combinadas, às vezes o paciente vai fazer cirurgia das mamas e cirurgia do abdômen, lipo e cirurgia da mama, lipo e cirurgia do abdômen. Então nessas cirurgias que acabam gerando um tempo cirúrgico maior, enfim, que às vezes gera a necessidade da realização de anestesia geral, a gente faz, e é uma técnica muito segura e muito confortável para o paciente também. Vou falar rapidinho agora no final sobre o lado negativo de cada uma, né? Já falei de forma superficial, assim, resumida, sobre essas 3 técnicas. No caso da anestesia local com sedação, o paciente às vezes não é anestesia geral, então o paciente não dorme completamente. Às vezes a gente não pode garantir que o paciente vai dormir completamente durante o procedimento. Ele tem uma sensação confortável. Na maioria das vezes o paciente dorme o tempo todo, mas tem os pacientes que são mais resistentes e que às vezes acordam eventualmente em determinado momento. Às vezes, algumas cirurgias a gente precisa até que o paciente faça alguns movimentos durante a cirurgia, por exemplo, cirurgia de face, vira para lá, vira para cá, faz assim, faz assado. Então o paciente dorme, mas ele tem que ter um momento, ele tem que ser despertável. Então às vezes o cirurgião chama e o paciente: oi, acordei. Alguns pacientes não gostam disso, então isso torna a técnica desconfortável para esses pacientes que querem ter uma sensação de dormir o tempo todo, que não querem acordar em hipótese nenhuma durante o procedimento. E tem a questão também da infiltração local, que às vezes a gente faz o sedativo, faz o analgésico, mas no momento da infiltração, às vezes o paciente pode sentir uma pequena ardência, um pequeno desconfortinho. É super tolerável esse desconforto, é super seguro. Na maioria das vezes o paciente não lembra depois. Os pacientes às vezes falam: poxa, doutor Gustavo, você falou que eu ia sentir, eu não senti nada, você me enganou, eu dormi o tempo todo. Mas não, às vezes o paciente sentiu, às vezes o paciente reclamou, mas depois esquece, porque os remédios que a gente utiliza, eles dão muita amnésia, então o paciente não lembra do período operatório. A outra técnica que eu citei são os bloqueios de neuroeixo. Eles têm como desconforto frequentemente a imobilidade das pernas no pós-operatório. Então tem paciente que às vezes se incomoda de ficar 2, 3 horas com a perna imóvel no pós-operatório. Tem gente que sente agonia, enfim. É bem raro o paciente sentir esse desconforto, mas eventualmente acontece. A terceira técnica, que é a anestesia geral, como a gente utiliza muitos remédios para fazer o paciente dormir, alguns pacientes que são mais suscetíveis a enjoo, eventualmente tem essa questão de ficar enjoadinho no pós-operatório, às vezes fica meio de ressaca no pós-operatório. Mas com a evolução da anestesia geral, com a evolução dos remédios, esse desconforto tem sido cada vez menor, cada vez menos os pacientes enjoam e vomitam no pós-operatório. Mas, eventualmente, acontece, principalmente nos pacientes que já têm um histórico de vomitar e de ficar enjoado no pós-operatório. A outra questão da anestesia geral que a gente coloca o tubinho, né, na garganta para o paciente respirar durante o procedimento, e o paciente às vezes acorda um pouquinho rouco, com uma sensação de arranhar a gargantinha, enfim. Isso às vezes acontece também, é raro, mas a gente sempre alerta no pré-operatório
dessas coisinhas que podem acontecer. A anestesia local com sedação e os bloqueios de neuroeixo, que são a peridural e a raquianestesia, elas são muito interessantes para dar uma analgesia no pós-operatório. Então, elas nos ajudam de forma combinada a outras coisas que a gente utiliza a diminuir a dor do paciente no pós-operatório. Quando a gente utiliza somente a anestesia geral, às vezes a gente tem dificuldade no manejo da dor, a gente acaba dependendo mais de remédios que a gente utiliza na veia, e esses remédios acabam no pós-operatório dando enjoo. Então tem essas questões, tem toda a técnica, tem seu lado positivo, seu lado negativo. O mais importante é sempre o entrosamento da equipe cirúrgica, do anestesista com o cirurgião, a avaliação de cada técnica para cada paciente. Então a gente não pode usar as receitas de bolo, né? A gente não pode usar determinada técnica anestésica para todo paciente, nem para toda cirurgia. A gente tem que avaliar, a gente tem um cardápio, digamos assim, de tipos de anestesia que a gente tem que utilizar de forma sábia, né? De forma racional em cada tipo de paciente e para cada cirurgia, para cada cirurgião, tá bom? E Gustavo, muito obrigado pela sua explicação, esclareceu bastante para a gente os tipos de anestesia praticados numa cirurgia plástica. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, uma pergunta bastante frequente de alguns pacientes no consultório. A anestesia pode fazer cair cabelo? Isso pode acontecer mesmo? Se não, por que o cabelo cai após a realização de procedimento cirúrgico? A anestesia não está relacionada à queda de cabelo no pós-operatório. A queda de cabelo é uma coisa que acontece principalmente por conta do estresse, seja estresse emocional ou seja o estresse cirúrgico. Quando a gente realiza uma cirurgia no paciente, a gente vai lá, corta, costura, o paciente tem um sangramentinho, então isso tudo acaba sendo um estresse, uma agressão para o organismo. E o nosso organismo interpreta essa agressão liberando uma série de hormônios. Esses hormônios acabam fazendo que o cabelo caia. Entre outras coisas, o cabelo pode cair. Além disso, o estresse emocional, seja o estresse da ansiedade da cirurgia, o medo da cirurgia, o medo da anestesia, tudo isso associado aumenta também a queda de cabelo. Então, todo esse conjunto cirúrgico do estresse emocional com estresse operatório aumenta a incidência de queda de cabelo no pós-operatório, e muitos pacientes associam isso à anestesia. Mas a anestesia tá fora dessa questão, tá bom? Um abraço a todos, foi um prazer falar com vocês. Então aí ficou muito bem explicado para a gente, pelo Gustavo, os tipos de anestesia, a dúvida que os pacientes também trazem para a gente nas consultas. Muito obrigado, Dr. Gustavo, por ter participado aqui desse vídeo no nosso canal. Se vocês gostaram, deem um like, não esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Acompanhem também a gente nas nossas redes sociais, @drbrunobianco no Instagram e no Facebook. Obrigado, pessoal.